Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindo a mais uma leitura dos Evangelhos. Por favor, clica no botãozinho aqui, se inscreve no canal, dá o seu like e ativa o sininho. Continuando a nossa leitura em Lucas, capítulo 24, versículo 13, hoje diz assim: Os dois discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o reconhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, roçais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que ele achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que iam para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe-deu. E abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: Porventura, não agia em nós o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Gente, essa história parece tanto com o nosso dia a dia. Jesus ressuscita, aparece para as mulheres contam para todo mundo que viram Jesus, ninguém acredita. É a mesma coisa que contar que Jesus fez um milagre na minha vida, todo mundo duvida. Pedro vai no túmulo, Pedro também vê que Jesus não estava lá. Aí a Bíblia diz que dois homens vão a caminho de Emaús. E enquanto eles conversavam entre si, Jesus estava com eles. Quantas vezes Jesus já apareceu para nós e a gente não percebeu? A Bíblia diz que Jesus passa o dia todo com eles. Lucas vai relatar isso. Quando eles chegam no final do dia, eles dizem para Jesus: Vai embora não, homem, fica com a gente.
Vamos comer, já está tarde. E eles reconheceram Jesus quando Jesus partiu o pão e deu graças. Quantas vezes Jesus está conosco e a gente não percebe? Vamos deixar de ser nécios, vamos deixar de ser incrédulos. Aqueles homens só conheceram Jesus no partir do pão. Precisamos ouvir Jesus ao som da sua voz, porque a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do bom pastor. Preste atenção quando Jesus se revelar a você. Fique atento, não seja como os dois homens a caminho de Emaús. Mas em tudo que Jesus falar, reconheça que Ele é contigo e trabalha por você.